Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, direto aqui dos nossos estúdios do Mercado Central, acho que uma oportunidade muito interessante. Estamos num dos maiores símbolos de Belo Horizonte, temos que receber o prefeito da capital, Fouad Noman, do PSD. Participa da entrevista o Guilherme Ibrahim, ele que é editor de política de O Tempo, sempre conosco aqui nessa parceria também. Antes de dar o bom dia ao prefeito Fouad, meu bom dia para você, Guilherme, bem-vindo mais uma vez. Olá, Rodrigo, muito bom dia a você, a Patrícia e também ao prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman. Prefeito Fouad Noman, muito obrigado pela presença. Queria até aqui destacar que faz pouco tempo que o prefeito falou com a gente, deve ter aí uns 2 meses mais ou menos. A gente fez o convite para que ele viesse aqui ao mercado falar com a Rádio Super mais uma vez e gentilmente o prefeito fez questão de estar conosco aqui. Bom dia e mais uma vez obrigado, prefeito. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Patrícia, bom dia a todos. É uma alegria para mim estar participando aqui com vocês desse bate-papo, porque é uma oportunidade da gente falar com a cidade, é uma oportunidade da gente falar com as pessoas, as realizações que nós estamos conseguindo fazer, o que nós estamos entregando, as nossas dificuldades, né? Os nossos desafios. Então, ter uma participação nesse seu programa é muita alegria para mim. Muito obrigado. Ô prefeito, vamos começar falando um pouquinho aqui do mercado, que é esse espaço que acho que para o Belo Horizontino é muito caro, é muito importante. Já é a 3ª temporada, inclusive, que a Rádio Super faz aqui no Mercado Central. O prefeito é um frequentador do mercado? Acho que hoje, com a agenda de prefeito, deve ser um pouco mais difícil, mas o que representa o Mercado Central para o senhor? História. Eu, quando tinha 13, 14 anos, eu vim aqui com a minha mãe comprar, 13, 14 anos minha mãe já tinha morrido, né? Mas eu vinha com ela quando eu tinha 7, 8 anos para fazer compras pro restaurante do meu pai, e depois, quando ela morreu, eu fiquei fazendo essas compras. Eu conheci o mercado sem cobertura, eu conheci o mercado há 60 anos atrás, e desde então, sempre que eu estou em Belo Horizonte, que eu estava quando eu morava fora, eu vinha, e agora eu venho também, porque afinal de contas o prefeito também come, né? Precisa vir fazer compras aqui. Tem que sobreviver, né, prefeito? Claro. Bom, prefeito, vamos começar falando um pouquinho sobre as questões que envolvem a cidade. A gente quer falar sobre política propriamente dita com o senhor, mas tem uma série de assuntos aqui que às vezes até os ouvintes vão nos provocando. Eu queria começar a respeito das máscaras. No próximo domingo termina, em princípio, o uso obrigatório das máscaras em Belo Horizonte. E a gente já trouxe hoje até uma reportagem que diz que a prefeitura está avaliando a possibilidade realmente de permanecer com o uso não obrigatório em locais fechados, né? Que foi a decisão mais recente que foi tomada pela prefeitura. Hoje, o que o senhor pode contar pra gente? A gente está mais próximo realmente de liberar de novo o uso das máscaras nos espaços fechados, ou a prefeitura está reavaliando? Não. Hoje eu tenho uma reunião com a equipe técnica, os especialistas da Secretaria da Saúde, para que nós possamos estudar essa questão. Engraçado que eu tenho recebido, anunciei que ia essa reunião hoje, eu tenho recebido mensagem de todo mundo: não, pelo amor de Deus, acaba com isso. O outro: não acaba não, que ainda precisa. A grande verdade é que tem caído muito o nível de transmissão, e aí fica a pergunta, por isso que é a minha conversa com os técnicos hoje. Essa está caindo por conta da vacina, está caindo por conta das proteções, ou está caindo por conta da máscara, né? Então, é uma situação delicada. Eu gostaria muito, pessoalmente, de poder liberar as máscaras, mas eu ainda tenho que ouvir os especialistas, ouvir os técnicos, e eu tenho uma reunião com eles hoje. Provavelmente a gente já sai de lá com uma posição a ser adotada. Ainda me preocupa as crianças, me preocupa as escolas, que ainda estão com um nível alto, as crianças não têm sido vacinadas. Eu preciso de voltar a usar o seu microfone para pedir mais uma vez aos pais que levem as crianças para vacinar, porque isso salva vidas. Mas eu diria que hoje, depois dessa reunião, a gente terá uma posição um pouco mais técnica para tomar essa decisão. No prognóstico da prefeitura, prefeito, devemos ter a pandemia pressionando o sistema de saúde e forçando a prefeitura a adotar medidas como essa de rever a utilização de máscaras durante mais quanto tempo? É claro que a gente não tem mais o comitê instalado outrora, mas o senhor vai se reunir com técnicos assim. Qual é a perspectiva que o Belo Horizontino tem olhando para a pandemia, olhando para aquilo que pressiona a prefeitura?
primeiro lugar, eu quero dizer que aquele grupo que trabalhou, aquela equipe, são técnicos, especialistas, infectologistas, fizeram um belíssimo trabalho para Belo Horizonte, mas eles só atuavam enquanto nós estávamos em situação de emergência. Hoje nós temos uma nova equipe dentro da Secretaria de Saúde, também com médicos qualificados, competentes, que estão fazendo esses estudos da mesma forma, só não tem a mesma publicidade, porque é trabalho interno de dentro de casa. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que nós estamos no limiar do fim da pandemia. A gente hoje já vê, quando eu comecei tomei a medida em dia 20 de junho, nós tínhamos 455 casos por 100 mil. Essa semana, na sexta-feira, o último dado que eu tenho, nós caímos para 153, quer dizer, é um número ainda grande, mas muito melhor. Melhor ainda, o número de mortes tem reduzido muito, né? Graças a Deus. As internações hoje estão praticamente restritas a quem não tomou vacina ou a quem não tomou a vacinação completa, tá certo? E é esse, mais uma vez, o apelo. Vamos tomar a vacina cura, a vacina salva. E eu diria assim, nós precisamos de fazer a cidade voltar a trabalhar, nós precisamos de ver a cidade pulsar novamente, né? E eu espero que com isso a gente possa agora esquecer um pouco a pandemia e começar a pensar ainda no novo modelo de vida, ou no retorno ao modelo de vida. Mas sem descuidar de lavar as mãos, sem descuidar de passar álcool, sem descuidar da distância e, de preferência, aqueles que quiserem usar máscara, né? Por quê? Porque temos aí agora a varíola dos macacos, que também precisa de proteção desse jeito. Eu diria para você o seguinte: a pandemia foi um dano muito grande na sociedade, no mundo. E a gente precisa de vencer, né? Nós não podemos ficar acuados ainda por isso. Temos que vencer. Agora, vencer com sabedoria. Agora nós já conhecemos o inimigo. Antes nós não conhecíamos, né? Então agora, lamentavelmente, nessa guerra perdemos muita gente, que é uma tristeza para todos nós. Mas agora temos que trabalhar para não perder mais ninguém, né? Então eu digo para você assim: estamos caminhando para acabar com ela. Prefeito, assunto polêmico aqui em Belo Horizonte sempre, né? Desde que o mundo é mundo aqui, é o transporte público. Nós tivemos aí agora, recentemente, o repasse da parcela da prefeitura, né, para as empresas, né, em relação ao subsídio. Em contrapartida, as empresas de ônibus se comprometeram a aumentar o número das viagens no dia a dia, né, das linhas, dos coletivos. Mas, mesmo assim, os passageiros têm reclamado de que não é isso que tem acontecido. Aí, cerca de 3.000 reclamações por dia, e também os passageiros têm reclamado muito das condições dos ônibus, que são precárias. Eu queria que o senhor falasse se tem alguma solução, alguma medida aí que a prefeitura vai tomar nesse sentido. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o que foi combinado, né? Nós combinamos, acertamos, está na lei, está no decreto que nós soltamos, que nós teríamos um período de transição entre o pagamento e o cumprimento pleno das medidas necessárias. E esse período termina hoje, né? Nesse período nós iremos colocar apenas 15% dos ônibus para agregar, exatamente por quê? Porque você precisa de contratar motorista, precisa eventualmente treinar motorista, você precisa de fazer uma revisão nos ônibus que estão parados há mais tempo, você precisa de tomar uma série de medidas administrativas para colocar ônibus na rua, né? E a partir desses 15 dias dobra agora o efetivo dos ônibus. A partir de amanhã nós deveremos ter os ônibus fazendo as 22.000 passagens. Eu diria para você que nós estávamos na UTI com os ônibus e estamos agora saindo para ir para o quarto. Por quê? Porque agora é a hora de cumprir plenamente o que foi combinado. As reclamações acontecem, as pessoas às vezes confundem o ônibus metropolitano com o ônibus da cidade de Belo Horizonte, e as reclamações têm sido importantes para que a gente possa cobrar da empresa uma coisa ou outra, mas eu diria assim: a minha expectativa é que a partir de amanhã o número de ônibus volte aos níveis de 2019 e assim nós possamos voltar ao serviço que tinha em 2019, tá certo? É uma expectativa, a prefeitura vai fazer um acompanhamento diário de tudo isso que está acontecendo. Nós, a partir amanhã ou essa semana ainda, vamos publicar um boletim diário
sobre a movimentação dos ônibus, para que a sociedade possa acompanhar, para que a imprensa possa acompanhar o que está acontecendo, como é que vai funcionar, para isso a gente ter segurança de que o que foi combinado está sendo cumprido. Então, eu digo assim, estamos caminhando para a solução, porque nós estabelecemos 3 fases corretas para os ônibus. Primeira fase era a saída da emergência, que eu espero que estejamos saindo agora, pagando o subsídio e tomando essas medidas. Segunda é do reequilíbrio do contrato. Esse contrato tem um viés ruim, porque desde 2018 nós não tínhamos reajuste nos ônibus, e tem uma série de coisas que cada um faz. E depois uma terceira fase, que é uma revisão desse modelo todo que tem aí. Nós já estamos na segunda fase, a primeira por terminada, e contratamos, agora estamos contratando, ou vamos contratar ainda uma auditoria nesse contrato todo. Ou seja, estamos fazendo tudo aquilo que nós planejamos para que o transporte coletivo deixe de ser um problema. Ele jamais será uma solução plena e todo mundo chegar na hora, o ônibus está lá parado, sentar, porque não é assim que funciona no mundo inteiro, mas nós vamos querer dar conforto para o passageiro, vamos querer cobrar das empresas ônibus em boas condições, né? Uma grade de viagens absolutamente correta e cumprida. Ô prefeito, em relação a essa questão do transporte, o senhor aponta a necessidade que existe, inclusive, de se revisar todo o modelo, todo o sistema. Na última entrevista que o senhor nos concedeu, o senhor falou de pensar novamente o contrato, de fazer uma ampla revisão, até de se fazer um novo contrato. Mas a insatisfação, por exemplo, esse é um assunto que é campeão de audiência aqui com os nossos ouvintes. É tocar em transporte público e chove participação aqui no nosso WhatsApp, no nosso YouTube. Para além dessa medida de um novo contrato, que é uma medida que é mais estrutural, leva mais tempo que seja feita, e para além daquilo que a prefeitura está fazendo agora, que é o pagamento do subsídio para que as viagens aumentem, tem alguma outra medida que pode ser tomada para tentar diminuir um pouco esse sentimento de insatisfação das pessoas que a gente vive na prática aqui no dia a dia quando toca no assunto transporte? Olha, o transporte coletivo é uma necessidade da população extrema, né? É uma responsabilidade do poder público muito séria para a gente possa fazer isso. Agora, o transporte público, ele tem uma característica muito importante, que é os picos, os horários de pico, né? E nos horários de pico, tem muita gente, por mais ônibus que você coloque, sempre vai dar pessoas em pé, e esperamos que não dê tumulto. Então, o que nós estamos fazendo agora, nesse momento, entrando para a segunda fase, é ajustar esse contrato para não ter problema para trás. E já começar a pensar num modelo novo. Uma coisa que seja, mude completamente esse contrato que foi feito em 2008. Com outro mundo, com outra tecnologia, né? Nós agora temos, chegando um ônibus elétrico, nós temos aí empresas que estão fazendo uma operação diferente, então nós estamos estudando. O senhor tem parâmetro para algum, prefeito? Quer dizer, imagino que o senhor já tenha conhecido experiências internacionais ou já tenha recebido informações sobre algumas experiências. Há alguma em que Belo Horizonte possa se mirar, seja um modelo de complementaridade de transporte público com metrô, com trem, com VLT, onde é que Belo Horizonte pode seguir? Pensando ainda que a nossa topografia é diferenciada, né, Guilherme? O que, de certa forma, dificulta algumas soluções para o transporte também, prefeito. Claro, Guilherme, essa é a terceira fase. Nós estamos saindo da primeira e entrando na segunda. Essa é a terceira fase. O novo superintendente de mobilidade, doutor André Dantas, é uma pessoa com uma experiência internacional muito grande. Ele fez esse trabalho no Japão, na Austrália, no Brasil e em outros lugares, e ele tem um conhecimento muito grande, e nós temos trocado muita experiência, ouvido muito, né? O que ele mostrou, o que ele já fez em outros países. Estamos conversando com outras experiências, mas ainda não temos delineado um caminho. Primeiro, porque não é o nosso foco nesse momento. O nosso foco nesse momento é sair da UTI, corrigir o contrato para depois fazer isso. Mas não estamos também esquecidos dessa parte, não. Estamos olhando. Mas ainda não temos um caso, aquele caso é o bom. Ainda não temos. Ô prefeito, eu queria falar um pouquinho
ainda nessa seara do transporte e da mobilidade urbana, de outro assunto que tem chamado a nossa atenção. A prefeitura gastou agora e está gastando 237 milhões e meio de reais para pagar o subsídio às empresas de ônibus. Nós sabemos que a prefeitura, obviamente, precisa fazer um esforço para conseguir pagar esse valor às empresas. Recentemente, a gente teve aí a desoneração do ICMS dos combustíveis. Isso aconteceu por uma decisão do Plano Federal. Agora o governador Romeu Zema recentemente anunciou a redução do ICMS, por exemplo, do etanol. ICMS é um imposto que é muito importante para o Estado, mas é importante para a prefeitura também, porque um percentual do ICMS vai para a prefeitura. Como é que está essa questão da queda de arrecadação que a prefeitura projeta ter com essas medidas que foram tomadas no plano nacional e no plano estadual também? E pergunto, essa desoneração do ICMS, ela pode influenciar de alguma maneira no pagamento que a prefeitura de repente planeja fazer já para o ano que vem, pensando nessa lógica do subsídio para o transporte público? Olha, em primeiro lugar eu quero dizer que esse resultado é péssimo para Belo Horizonte. Belo Horizonte deve perder nesse ano 60 milhões e para o ano que vem a projeção é de 180 milhões de redução do transferência de ICMS para nós. É um absurdo, sinceramente, que o governo resolva, o governo federal e o governo estadual resolva mexer numa receita que é do município, né? Porque nosso orçamento está previsto todas essas receitas que acontecem, de repente não tem mais. Quer dizer, se o governo federal ou o governo estadual não fizer uma reposição desses recursos para as prefeituras, nós vamos sofrer muito. Belo Horizonte é uma cidade que vem com as contas equilibradas. Desde que nós entramos como secretário da Fazenda, nós temos tido cuidado danado de ter sempre um superávit financeiro nas contas, não deixamos a conta desequilibrar, mas também tirar minha receita no meio do caminho é mudar a regra no meio do jogo. É bem representativo se a gente pensar nessa lógica dos 237 milhões que a prefeitura está pagando hoje. Esse valor, ele foi estabelecido, primeiro, com o esforço da prefeitura de conseguir uma verba e um apoio da Câmara, que também liberou recursos do seu orçamento para que a gente pudesse fazer isso. Essa combinação foi importante para permitir isso. Agora, nós temos que ter uma preocupação, quer dizer, se o governo federal ou o governo estadual não fizer uma reposição desses recursos, as contas vão ficar difíceis de serem equilibradas. O seu antecessor e aliado, o prefeito Alexandre Calil, tinha alegadamente uma dificuldade enorme de conseguir recursos no governo federal. Não apenas eles, há diversos prefeitos que vocalizam essa dificuldade, mais recentemente com a gestão do presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem alguma expectativa diferente daquela do ex-prefeito Alexandre Calil em relação ao governo federal? Olha, eu rezo, espero, torço para que ele mude a relação. Mas Belo Horizonte não existe para o governo federal, porque Belo Horizonte não recebe nada. Belo Horizonte teve, em 2020, uma reposição dos impostos perdidos, como todas as cidades tiveram, e parou. Nem os empréstimos que nós estamos tentando fazer para construir obras da cidade, o governo federal libera. Então o governo federal está, de fato, esquecendo que Belo Horizonte faz parte do Brasil. Então eu peço encarecidamente que o presidente olhe para Belo Horizonte, venha aqui e traga um galão de cheque para nós, porque não temos nada. Em relação ao governo do estado, mudou? Porque o ex-prefeito Calil falava que Belo Horizonte não existia para o governo do estado. Agora o senhor fala que Belo Horizonte não existe para o governo federal. Como é que está em relação ao estado agora, prefeito? Olha, eu quero dizer que a minha relação com o governador é muito boa. Já estive lá com ele, já tive a oportunidade de assinar nesse período um convênio para as obras do Córrego do Ferrugem, para acabar com a inundação que tem na Tereza Cristina. E foi muito bom. Fizemos agora um convênio com a Copasa também, Contagem e Copasa, para acabar com o depósito, o descarga de resíduos na Lagoa da Pampulha, que aliás é um evento importante que nós fizemos. Esperamos que daqui a 5 anos mais de 12 mil residências entre Belo Horizonte e Contagem deixem de jogar o seu esgoto na Lagoa da Pampulha, e com isso nós vamos poder fazer a limpeza da Pampulha toda. São obras importantes. Agora,
é muito menos do que o governo poderia fazer para Belo Horizonte. A gente entende a situação financeira do Estado, mas com essa verba que está chegando do acordo com a Vale, eu acho que Belo Horizonte podia ser melhor atendido, né, com mais recursos. Mas como tem uma campanha e os dois são concorrentes, eu entendo até que o governador fique um pouco preocupado. O senhor trouxe no início desse mês 2 secretários que foram da gestão PSDB, a secretária Eliane Parreira e o secretário Adriano Faria. O senhor já trouxe anteriormente para a sua equipe a subsecretária Beatriz Góes, também com passagens pelos governos do PSDB e também pelo PSB aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. E também pelo governo do governador Zema. Também pelo governador Zema. De alguma maneira, o prefeito de Belo Horizonte tem no seu DNA um jeito PSDB de governar? Olha, você precisa entender que eu sou um técnico muito mais do que um político, porque eu tenho 50 anos de serviço público, já trabalhei no governo federal, no governo estadual, trabalhei em banco oficial, trabalhei em todo lugar. O funcionário público padrão, ele não tem ideologia, ele tem chefe, né? Nesse momento agora eu sou o chefe, eu procuro as melhores pessoas para trabalhar comigo. Não importa para mim a orientação partidária dele. Se ele trabalhar no fim de semana pro A, pro B, pro C, é problema dele. Desde que durante a semana ele dedique sua competência, seu conhecimento para trabalhar pela cidade, venha de que vier. Nós temos a secretária Maíra, por exemplo, que veio desde o tempo do Calil, que é uma pessoa do PT, quer dizer, e é uma excelente profissional. Então nós não temos ideologia. Nosso governo é um governo técnico de trabalhar, de construir as soluções para Belo Horizonte. Seja de que partido for, eu não olho a filiação partidária, eu olho o currículo de trabalho. E qual seria o maior desafio que esse mais técnico do que político tem enfrentado desde que assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte? Chegar todo dia na Prefeitura. Mas olha, eu quero dizer para vocês que tem uma porção de coisa que a Prefeitura está fazendo que são desafios importantes. Essa semana mesmo nós estamos fazendo algumas coisas muito boas para a cidade, que é o resgate do que a gente não tinha feito. Por exemplo, nós estamos entregamos agora a área de escape do anel rodoviário. O anel rodoviário é um grande problema para Belo Horizonte, que é do DENIT, é do governo federal. Eles não põem um centavo. Nós fizemos agora esse projeto da área de escape ali na descida do Betânia, porque ali é que acontece a maior parte dos acidentes com carreta desgovernada. Então, aí tem que encontrar uma solução. 3.700.000 gastos do dinheiro da prefeitura, que em tese deveria ser do governo federal, que não vem. Esse é um problema sério. Fizemos agora a ciclovia da Pampulha, que é uma demanda da população, estamos entregando agora a ciclovia da Pampulha para fazer. Começamos agora esse fim de semana um movimento Belo Horizonte Mais Feliz, com 9 regionais, 9 praças em cada regional, uma praça em cada regional, para as pessoas voltar para a rua. Por quê? Nós mandamos o pessoal ficar 2 anos dentro de casa trancado. E agora nós estamos falando, vem pra rua. E aí estamos oferecendo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, mas o fim de semana o domingo foi maravilhoso. Pessoas na rua brincando, conversando, dançando, jogando bola, jogando tênis, fazendo uma série de atividades. E o pessoal, o movimento do trabalhador podendo apresentar seus produtos para vender, o artista de rua podendo se apresentar. Ou seja, o nosso desafio nesse momento é vencer a pandemia e trazer a cidade que volte a sorrir. Porque Belo Horizonte precisa de voltar àquela cidade feliz. Belo Horizonte era uma cidade alegre. Você via no Mercado Central aqui, que nós estamos, no domingo, você via todas as pessoas felizes. Está voltando. Mas a prefeitura tem uma responsabilidade de gerar emprego, gerar renda para essas pessoas, né? Por quê? E como é que eu faço isso? Não abro emprego para todo mundo, mas eu gero demanda, eu trago as pessoas para a rua, eu falo com o pessoal para vir, crio atrativos para cá. Quer dizer, quando eu crio a ciclovia, eu estou criando um atrativo para as pessoas ir para lá, né? Quando nós colocamos o BH Mais Feliz, nós estamos colocando as pessoas na rua. O fim de semana foi maravilhoso com essas vezes da festa. Eu gostei muito, fiquei muito feliz. Ou seja, a responsabilidade nossa maior é transformar, voltar a Belo Horizonte ser aquela cidade
que nos encanta, que nos traz alegria de viver, fica feliz por estar aqui, né? E isso remanda melhor saúde, mais educação, né? Mais cuidado com a cidade. Nós estamos fazendo um projeto de defender as encostas, proteção das encostas, que durante a chuva é um drama. As casas caem, as pessoas morrem, as casas são invadidas. Nós identificamos 215 pontos de risco. Estamos fazendo agora, esse ano, até outubro, 70 encostas ficaram prontas. Ou seja, essas pessoas estarão protegidas. Final do ano, no ano que vem, nós vamos concluir. Então, o desafio, Patrícia, para o prefeito é estar atento a cada um dos problemas da cidade e buscar soluções e ter coragem de enfrentar essas dificuldades, porque a cidade precisa muito de uma prefeitura atuante, precisa muito de uma prefeitura que cuida das pessoas, precisa muito de uma prefeitura que vai lá ver o que é o problema e traz a solução para aquilo. E o que eu estou tentando fazer no dia a dia, né, buscando com a equipe que nós temos, que é uma equipe muito qualificada, entender a demanda da sociedade e levar para essa sociedade resposta para isso. O prefeito, o senhor citou as obras nas áreas de encostas, nós sabemos que são obras importantes, a prefeitura no primeiro momento vai resolver algo em torno de 1/3 daquilo que foi identificado. O período chuvoso daqui a pouco começa, a partir de outubro a gente já começa a vivenciar. E todo ano a gente até fala que parece que a gente está dando a mesma notícia, porque as mesmas coisas acontecem. Nós sabemos que são obras estruturais, estruturantes, etc. Mas como é que é para o prefeito já pensar que o período chuvoso está para começar e que é impossível evitar que determinadas coisas aconteçam? Vou citar um exemplo. O senhor citava agora há pouco o convênio que foi assinado com o governo de Minas e com a prefeitura de Contagem para tentar dar um fim às enchentes na Avenida Tereza Cristina. Mas essa é uma obra que leva tempo para ser feita. E, infelizmente, nós sabemos que vai começar o período chuvoso, vai ter um temporal e a Tereza Cristina vai inundar de novo. Para o prefeito, como é que é isso de saber que tem coisas que vão acontecer, mas não tem como resolver? Pelo menos num primeiro momento. Pois é, isso aí quer dizer assim, nós temos 40 anos que acontece isso, nunca nenhum prefeito tomou nenhuma providência estrutural para resolver esses problemas. Começou no governo Calil. Nós estamos fazendo, o Vilarinho era o nosso maior problema, é ainda o nosso maior problema, porque inunda, porque cobre ônibus, porque mata pessoas. Desde 2020 nós não temos mortes provocadas pelas enchentes. Por quê? Porque adotamos uma série de medidas de antecipação, de prevenção. Ou seja, tem lá, quando começa o período chuvoso, a Defesa Civil ocupa aquela área toda e a qualquer sinal de inundação, ela fecha as ruas, proíbe as pessoas de entrar. E, enquanto isso, nós estamos fazendo as obras. Fizemos aquela obra ali naquela praça, em frente ao Habib, que na realidade era uma obra de amortecimento das águas. Porque quando a água vem, são 3 córregos que chegam ali. Um forte aqui, na direção, e 2 para cá. Como esse aqui é mais forte, essa água batia e voltava. E aí não dava. O que nós fizemos? Uma bacia para que a água chegue ali, rode naquele negócio e caia na galeria e vai embora para... Essa obra já deu um efeito importante em Belo Horizonte esse ano. Nós não tivemos grandes enchentes, grandes movimentações no Vilarinho, porque essa obra está fazendo. Mas nós não paramos, nós estamos fazendo a obra lá em cima de contenção das águas. Tem 2 buracões que eu falo, de 100 metros de diâmetro, 33 de profundidade, exatamente para colher a água quando ela desce a Vilarinho e quando ela vem da área do nado. Ou seja, a água vai ser armazenada, milhões de litros de água, para não chegar nessa praça. E depois que a chuva acabar, ela vai jogando para lá. Essa obra é uma obra complexa, grande, nós começamos a fazer desde o ano passado, é uma obra que vai ficar pronta provavelmente em 2024 para resolver esse problema de forma definitiva. Mas nós estamos tomando medidas paliativas, vamos chamar assim, para evitar que tenhamos morte e que tenhamos um grande prejuízo. A área da Tereza Cristina é uma área muito complexa, porque o córrego do Ferrugem, ele vem lá de Contagem, por isso Contagem tem que estar fazendo 3 áreas de contenção, e ele vem pegando uma velocidade muito grande.
Essas barragens são exatamente para amortecer a água e acumular. E quando chega em Belo Horizonte, ele bate em 90 graus com o córrego O Ribeirão Arrudas. O Ribeirão Arrudas. E aí, na hora que ele bate ali, a água explode. Nós estamos mudando esse encontro de águas para, em vez de ser 90 graus, ser uma quina. Ou seja, são pequenas ações que às vezes a gente pode fazer, que dá tempo de fazer, que minimizam o problema. Mas nós só vamos ter solução definitiva depois que tiver essas grandes obras que estão sendo feitas, né? É preciso observar que nós não paramos com as obras estruturais da enchente. Estamos trabalhando muito forte nisso. E aí, prefeito, vou fazer uma pergunta especificamente sobre obras. Elas são, muitas vezes, a grande marca que um prefeito deixa quando o cidadão olha e diz: isso aqui foi feito pelo prefeito X ou na gestão Y. Quando a gente olha para o que o ex-prefeito Márcio Lacerda fez, tem ali uma ligação grande com obras, ou com tentativa, no mínimo, de colocar algumas para funcionar. Com o ex-prefeito Alexandre Calil, há uma marca vinculada a ele sobre a ideia do social, do cuidado com pessoas. Qual é a marca que o senhor espera deixar? Com que tipo de conclusão? É o escape do anel rodoviário? São obras anti-inundação? Qual é a grande marca que o senhor espera deixar ao final desse mandato? Em primeiro lugar, nós precisamos de lembrar a primeira campanha do prefeito Calil. Ele dizia assim: eu não vou construir nada, eu vou pôr tudo para funcionar. E eu estou com ele desde o primeiro momento. Então, nós cumprimos rigorosamente, vamos fazer tudo funcionar. E estamos fazendo. Quer dizer, o Hospital do Barreiro funcionou no primeiro ano 100%, que é hoje uma marca importante para Belo Horizonte. Nós estamos trabalhando nas áreas de inundação. Esse mandato, a nossa ideia é construir algumas coisas que ficaram fazer. Nós temos 3 viadutos para ser construídos na linha verde: Valdomiro Lobo, Sebastião de Brito e o shopping BH lá em frente à igreja do Cristo Rei. São obras super importantes para aliviar o trânsito ali, que nós vamos começar esse ano, uma delas já, e espero conseguir pelo menos começar essas obras todas. Mas eu na realidade, estou muito preocupado com a fome, certo? Das pessoas. Nós temos um problema sério ainda em Belo Horizonte de as pessoas passar fome. Quer dizer, então eu acho que muito mais importante do que deixar um viaduto é deixar um programa que elimine ou pelo menos minimize ou diminua de forma significativa a fome da cidade, né? Porque é triste ver uma pessoa olhar para sua criança de noite e o menino: mãe, eu tô com fome. Ela fala: vai dormir porque não tem comida para te dar. É duro isso. Uma mãe, um pai, uma família que não tem o que dar para o seu filho. Nós vamos tentando trabalhar nisso. Estamos fazendo programas, fizemos o Auxílio Belo Horizonte, agora estamos com um novo projeto de lei para completar esse auxílio com recurso que não foi utilizado, mais 4 meses do Auxílio Belo Horizonte. Está na Câmara o projeto de lei. Eu espero que eles aprovem imediatamente. A presidente foi muito receptiva a esse projeto, então ela promove, quer mandar esse dinheiro, que será mais uma ajuda para as pessoas. Ou seja, eu sinceramente estou muito mais preocupado em ter um governo em que as pessoas possam ficar melhor, viver melhor, ficar mais feliz, ter o que comer, ter onde passear, do que em fazer grandes obras. Muito embora nós vamos fazer, porque essa obra do Vilarinho é uma gigantesca obra, né? Essa obra dos viadutos é uma gigantesca obra. Nós estamos com um projeto para fazer o corredor Amazonas, que está preso no governo federal, que não encaminha para o Supremo, para o Senado, de 82 milhões, para fazer o corredor da Amazonas e a área do Cabana, urbanizar aquelas áreas. Esse dinheiro é 82 milhões de dólares, que se o governo federal pegar o projeto que está na Casa Civil e encaminhar para o Senado, e o Senado aprovar, nós começamos a obra em 1 ano. Agora, está lá preso, tem 1 ano. A bancada mineira não é sensível a isso não, prefeito? Olha, a bancada mineira tem falado comigo, tem pedido muito a eles ajudam, vão lá, reclamam, marca reunião, eu vou lá, ando para frente. Mas como eu te disse que Belo Horizonte não está no mapa, né? Eles olham primeiro para o mapa do Brasil, tem um buraco ali no meio que é Belo Horizonte, aí eles passam por cima e olham outro. Isso me deixa indignado, porque não é possível, né? E, gente, nós temos uma outra marca importante que eu quero deixar, que é a proteção do meio ambiente da cidade. A Serra do Curral é uma briga que eu vou levar até o último dia de governo, porque não podemos deixar a Serra do Curral ser atacada. Essa despoluição da Lagoa da Pampulha é outra coisa importante que nós vamos levar terra e fogo. Ou seja, nós precisamos de cuidar dos nossos valores.
Prefeito, o senhor falou aí do Auxílio Belo Horizonte. O Auxílio Belo Horizonte, ele foi pensado para atender um pouco mais de gente agora nos próximos meses. Alguma chance de que esse auxílio se torne algo permanente nas políticas sociais da prefeitura? Esse desafio eu já lancei para a equipe. Falei assim, olha, vocês se viram, mas nós precisamos arrumar um jeito de manter essa coisa. E pode ser de várias formas, tá? Quer dizer, nós estamos pensando, estudando várias alternativas para deixar as pessoas ter condição de dar um cartão para ela poder comprar comida, não voltar à situação de só dar o dinheiro mesmo num programa desse. Quer dizer, resposta para você assim, eu quando fui do Exército, né, a gente falava que quem dá a missão dá os meios, mas eu recebi a visita do general comandante da região leste, do Comando Militar do Leste, e como eu fui do Exército, não sei o quê, eu brincando com ele, falei que a gente dá a missão dos meios. Ele falou, mas você não pode esquecer uma outra regra, a missão a Garcia. Missão a Garcia, você vai e se vira. E eu fiz isso, falei, agora para vocês é missão a Garcia, você se vira para encontrar uma solução. Eu acho que nós vamos encontrar, estamos contando muito com a Câmara para nos ajudar a fazer isso. Eu espero que a gente consiga o ano que vem ter um profissional da saúde, está sendo muito prestigiado. Nós estamos precisando muito de gente da saúde. Então eu posso até ver com a Secretaria de Planejamento qual é a previsão e aí respondo posteriormente. Nosso Daniel Messias, que está aqui acompanhando as demandas, sei que depois ele vai responder, vai passar essa informação certinha para a gente. A outra pergunta é a questão de insalubridade. A questão da insalubridade é uma questão muito mais técnica do que financeira. Existe um mapeamento feito pelas autoridades do que eu posso pagar de insalubridade e o que eu não posso pagar. A prefeitura antes pagava para muita gente algumas coisas que foi vetado por essa nova legislação, essa nova regra. Então, se essas pessoas estiverem enquadradas nas regras de pagamento de insalubridade, vai ser pago, será pago e já foi pago. Se elas não tiverem, eu não tenho como pagar. Porque se eu pagar uma insalubridade para quem não tem o direito legal de receber, é improbidade administrativa, eles vão para preso. Então, as pessoas precisam de entender que não é uma decisão do prefeito, paga esse, não paga aquele. É uma decisão da Procuradoria que diz assim, olha, analisando a legislação, o senhor pode dar insalubridade para esse trabalho, mas não pode dar para esse nem para esse. Então, a gente fica refém dessas regras. Eu acho que a gente precisa de ter o máximo de atenção com o funcionário. Nós agora aprovamos recentemente aumento para todo mundo. Estamos estudando cada caso específico para poder encontrar uma solução, mas eu não posso transigir da lei. Então eu não sei o caso específico desse aí, mas se tiver em confronto com a lei, eu lamento, mas não posso fazer. Se não tiver, a prefeitura e não está pagando, com certeza não vão pagar. O nosso tempo é curtinho, prefeito, mas dá tempo do Guilherme, eu e a Patrícia, a gente tentar pelo menos emendar algumas coisas de política por aqui. Primeira pergunta que eu faço, o senhor vai subir no palanque do ex-prefeito Alexandre Calil? Eu não queria não, porque eu tenho muita coisa para fazer. A cidade é muito grande, tem muito problema. Mas agora na convenção de domingo eu fui para lá. Fui participar, porque eu sou membro da direção do partido estadual e tinha que votar, né? Estive lá, participei da convenção, levantei a mão com o prefeito e tudo assim. Mas, no domingo, num horário que estava fora da minha atividade do banco, muito embora estava acontecendo o BLH mais feliz e que eu queria ter acompanhado todas, mas não vou fazer campanha porque eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo de fazer campanha, muito embora torço porque o prefeito Calil possa ser bem sucedido nessa eleição, porque eu entendo que aí Belo Horizonte vai ser muito melhor atendido, Belo Horizonte voltará para o mapa. Então, no próximo dia... Pode ir, Guilherme. Então, no próximo dia 18, quando o ex-presidente Lula planeja estar em BH, num palanque, ele que é o grande, vamos dizer, fiador e grande potencializador da campanha do prefeito Alexandre Calil, nessa o senhor não estará, não. Dia 18 é o quê? 18 de agosto. Mas que dia? Vai dar uma quinta-feira. Quinta-feira eu tenho que trabalhar. Tá certo. Quinta-feira eu tenho que trabalhar. E, logicamente, o presidente Lula não precisa de mim, não. Ele tem voto suficiente para ganhar, para lutar. Ele não precisa de mim, não.
Quem precisa de mim é o povo que está com fome. E o senhor já tem pensado em reeleição? Olha, cada governo tem um propósito. Você escolhe, pega qualquer governador, presidente, prefeito, eles têm um propósito, né? Quando o propósito dele no início do governo é a reeleição, acabou o governo dele, porque ele só vai trabalhar para reeleger. Eu estou trabalhando por meus 2 anos de mandato, que ainda faltam 2 anos e pouquinho. É isso que eu estou trabalhando. Se chegar lá, na frente, eu tiver bem avaliado, eu tiver com uma posição boa, eu vou falar assim, bom, agora eu posso decidir se eu quero ser candidato ou não. Eu estou com saudade dos meus netos, estou querendo ficar com os netos, eu não sei. É muito cedo para pensar nisso, a eleição é daqui mais de 2 anos, esses 2 anos tem muita coisa para fazer na cidade, não dá para pensar em reeleição agora não. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Prefeito, o senhor já está acostumado, já teve aqui algumas vezes, apesar dessa hora do bate-pronto às vezes deixar o pessoal com o coração um pouquinho sobressaltado. Nada. A gente vai lá tocar o barco. São perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong comigo e com a Patrícia. Combinado? Combinado, vou lá. Se eu não conseguir responder, você põe em branco. Consegue sim. Vamos começar com experiência como prefeito até aqui. Excelente. Estou me divertindo muito. Preocupado, trabalhando, mas divertindo. A relação com a Câmara Municipal? Excelente. Fuad Noman diante da disputa entre Zema e Calil. Sou Calil. Fuad Noman diante da disputa entre Lula e Bolsonaro. Neutro. As empresas de ônibus de BH em uma palavra. Difícil. Fuad Noman por Fuad Noman. O mineiro, avô, lutando para trabalhar para Belo Horizonte, feliz, preocupado, mas muito confiante. E escritor, para quem não sabe, né, prefeito? Eu estou tentando escrever, mas estou indo bem. Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Prefeito, mais uma vez, obrigado pela visita, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Mercado Central. Repito aquilo que disse no começo aqui do nosso bate-papo. Faz pouco tempo que o prefeito esteve conosco aqui no Café, mas fez questão de estar com a gente aqui no mercado. A gente fica muito agradecido. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Guilherme. Obrigada, prefeito. Ainda bem que você pegou leve comigo, Guilherme. Sempre, prefeito. A gente vai sempre assim. Muito obrigado. Obrigado ao seu público. Obrigado a essa audiência que está nos prestigiando. Para Belo Horizonte é um orgulho poder estar falando com vocês, estar falando com essa população toda, e eu sou muito aberto, eu quero ouvir, eu quero falar, eu quero receber sugestões. Então, toda vez que vocês tiverem demandas, nos procure, que nós vamos buscar encontrar uma solução. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nós é que agradecemos. Até a próxima.